Olá pessoal, me chamo Antônio Marcos de Andrade Gomes e eu gostaria de mostrar para vocês um problema que eu acredito que muitos têm. É um problema no Horizon, VMware Horizon, essa é a versão que a gente está utilizando é a versão 6, que é um problema de latência no AutoCAD, né? Então, quando se utiliza o AutoCAD, o mouse fica lento, a seleção fica horrível dos objetos, o move dos objetos fica horrível. Isso, muita gente está enfrentando esse problema e eu queria mostrar para vocês a solução que eu encontrei, que funcionou nesse projeto. Que na verdade muitos pensam que é pelo Enable Relative Mouse ou por outros N problemas, né? Na verdade não é um problema na placa NVIDIA, e sim é um problema de tuning nos servidores que, por exemplo, nesse projeto eu estou usando os servidores Dell PowerEdge 720. Tá? Então seria mais ou menos a placa NVIDIA, ela sim trabalha de forma rápida entregando os pacotes, mas o servidor não entrega de maneira otimizada. Então o que tem que fazer seria o tuning nos servidores. Na verdade são dois problemas. Uma é a performance do servidor, tá? Entregar esses pacotes, e a outra é o problema desse mouse, né? O que acontece? Aqui, por exemplo, a gente está usando o SVRA, o VSRA, né? Que é a utilização da placa NVIDIA, na utilização da placa NVIDIA compartilhada, e não o VDRA. Tá? Porque o VDRA para esse projeto, por exemplo, é impossível, porque você tem que dedicar praticamente a placa para a máquina virtual. Tá? Então, o que acontece? O VSRA ele utiliza os drivers do VMware. Então, o driver do VMware utilizando VSRA, ele utiliza os drivers SVRA VMware, que são esses aqui. Dá uma olhada. Esse AK, tá? Então, o que acontece? Utilizando esse driver, o AutoCAD, esse driver permite só o DirectX 9 máximo, tá? Que não é permitido pelo AutoCAD. Então por padrão, aqui, se a gente entra, essa máquina não está tuneada, tá? Ela tá sem a utilização da solução que eu vou dar para vocês, só para vocês terem um método de comparação de como estava e como depois do tuning e as modificações como ficou, tá? Então aqui, por exemplo, eu estou usando essa máquina virtual pelo Horizon Client, tudo aberto. Olhem que não está ativado Enable Relative Mouse, não ativei, tá? Eu estou utilizando, aqui eu vou baixar um pouquinho, aqui eu estou utilizando para vocês verem, eu estou utilizando nesse pool um pouco mais, um Disposal, um Composer Disk aqui de 12.288, tá? Essa máquina virtual está com 8 GB de memória, que é o que precisa o AutoCAD 2015, que é o recomendado, tá? E está trabalhando com um quad, como se for um quad-core, tá? Então está com 4 cores a máquina virtual. Então o que está aqui? Tá o 3D Renderer por hardware, e eu estou colocando 256 memória, ok? Então por aqui vocês podem ver, eu estou utilizando o VSRA e não estou utilizando a placa dedicada à máquina virtual, ok? Então nesse pool eu estou utilizando agora essa máquina aqui virtual, a 01, ok? Aqui a gente está aqui nesse momento. Eu vou abrir aqui um arquivo de teste. É um arquivo pesado de AutoCAD, tá? Para fazer o teste bem bacana. Aqui é um erro do próprio arquivo de referência. Então, se eu venho aqui no próprio AutoCAD e coloco 3D Config, podem ver que eu estou usando o driver SVRA da VMware, que não me permite trabalhar com DirectX mais que a versão 9. E é um problema, porque com a versão 9, com essa versão que está aqui, tá? Não permite aceleração. Mas se eu obrigar o AutoCAD assim utilizar o DirectX 9
que sim é permitido pelo driver VMware SVRA, isso aqui vocês já vão ver que melhora bastante já, tá? Aí está o problema do mouse, porque podem ver que utilizando da forma como está, o mouse começa a travar, tá? Então aqui, por exemplo, eu mexi no mouse já dá uma travada, e se eu venho selecionar os objetos, olha aqui, ó como está travando, tá vendo como está travando horrível? Não tem maneira de trabalhar assim, olha como trava, aí já perdi vários, ó, trava demais, tá? Então esse é um problema que vocês, certeza que estão enfrentando, problema de seleção, problema de mouse muito lento, e outro problema, por exemplo, eu venho mover um objeto, solto, e se demora muito o mouse para retornar, tá? Esse já é o problema de tuning, que eu vou explicar para vocês também aqui nesse vídeo. Então, primeira coisa vamos arrumar é esse problema do driver, que não aceita aceleração por hardware, porque tem que utilizar o DirectX 9 e não esse aqui que vem por padrão, tá? Então o que a gente faz? Eu vou fechar o AutoCAD, aí fechei o AutoCAD, eu vou aqui simplesmente no iniciar, Control Panel, System, e a gente, qual que é a ideia? É criar uma variável de sistema, tá? Então eu vou criar uma variável de sistema, olha aqui, que se chama gs_device e o valor é dx9, ok? Criei essa variável, então eu estou dizendo que force a utilização do DirectX 9 e não aquele driver que estava. Com isso a aceleração ao hardware vai funcionar, ok? Aí vou fechar aqui e vamos abrir novamente o AutoCAD com esse arquivo aqui, que é o que a gente estava utilizando já. Por enquanto que abre, então, novamente, tem dois problemas, né? Um que muita gente enfrenta, que é utilizando o AutoCAD, problemas gráficos, utilizando o Horizon View, VMware Horizon View. Qual que é o primeiro problema? O mouse fica horrível, fica lento, quando você seleciona objetos fica lento, e isso é devido à utilização do driver de SVRA do VMware, tá? Podem ver agora que, olha aqui, 3D Config, já tenho o que? Já estou utilizando o mesmo driver, que é SVRA, que é a placa da NVIDIA compartilhada, tá? Mas aqui eu já estou usando o DirectX 9. Com isso eu já tenho minha aceleração on, já tenho ela ligada. E vocês podem ver uma extrema diferença no mouse. É que no vídeo às vezes dá uma cortada, mas olha aqui a seleção, por exemplo. Olha a seleção, que diferença. Eu já seleciono como se fosse numa máquina física. Olha a diferença, eu já consigo já totalmente ter uma linha, né, completa. Se eu solto, rapidinho já selecionou, tá? Então aí já resolve o problema do seu mouse, a seleção lenta. Essa é a dica principal aí que eu dou para vocês. Agora, para seguir melhorando o seu AutoCAD, tem outra dica, tá? Que, por exemplo, esses moves, né, de objeto, pode ver que ainda dá uma travada, né? Então tem que fazer o tuning dos servidores. Aí depende dos servidores que vocês estão utilizando no projeto. Eu estou utilizando o Dell PowerEdge 720, tá? Então eu vou ensinar para vocês utilizando esse servidor. Mas é só vocês olharem as opções que eu vou colocar aqui e procurem nos servidores de vocês, tá? Não tem muito segredo. Então, primeira coisa que eu vou fazer, tá? Olha aqui, eu vou minimizar aqui e vamos entrar. Eu aqui já entrei já, tá? Já entrei na iDRAC, né? Do servidor e já entrei na BIOS, tá? Então, primeira coisa que tem aqui, Memory Settings, ok? System Memory Testing, Disable para que economize tempo aí. Esse é importante, Memory Operation Mode, Optimizer Mode. Isso aqui é bem importante ter, tá? E Node Interleaving Disable, ok? Então, essas são as opções de memória para tuning dos servidores para utilizar aplicações de baixa latência, assim como o AutoCAD utiliza.
Configurações de processador. Logical Processor Enable, claro. QPI Speed Maximum Data Rate. Isso aqui é muito importante, tá? Alternate RTID Disable. E depois tudo aqui é Enable. Então Virtualization Technology Enable. Claro, senão não vai funcionar seu SXE, né? Adjacent Cache Line Prefetch. Tudo que é Prefetcher is Enable, tá? Então aqui vai ficar o servidor de vocês assim. E agora a parte importante também, System Profile Settings. Ele vem por default, por padrão, de Performance per Watt. Custom, CPU Power Management, Maximum Performance. Memory Frequency, Maximum Performance. Turbo Boost, Enable. Esse C1E, Disable. C-States, Disable. Monitor M-Weight, Disable. Memory Patrol, Standard. Isso aqui é importante. Memory Refresh Rate 2 vezes, tá? E aqui continua por defeito, por padrão. Então eu vou voltar às configurações aqui. Já fiz as configurações do servidor. Finish. Vou salvar. Ele vai pedir para reiniciar o servidor. Finish e Yes. Então aqui já fiz as configurações do servidor. Ele já vai regressar, né? Já vai voltar pro estado. Para a gente não perder tempo, tá? Para a gente não perder tempo, eu vou colocar essa máquina em um servidor que eu já fiz esse procedimento de tuning. Essa é a máquina que a gente está utilizando, tá? Então eu vou migrar para um servidor que já está feito esse tuning, para que vocês deem uma olhada também na melhora. Então aqui eu vou colocar no 02, perdão, vou colocar no 03 que eu já fiz esse tuning. Vamos ver aqui. Está fazendo a migração. Ok, então já está no servidor, a máquina já está utilizando, tá? Eu vou fechar aqui o AutoCAD. Para que vocês tenham ideia, olha aqui, a gente está usando então a 01, tá? Já está com um tuning feito, essa máquina virtual já está no servidor que foi feito o tuning, né? Esse é um erro do arquivo. Vamos fechar aqui. Então, continuando, aqui novamente continua com o nosso DirectX 9 e 11. Se você quiser usar o DirectX 11, tem que trocar, tá? Você não pode usar esse VRA. Você tem que utilizar o VDRA, que você tem que jogar a placa, fazer um pass-through da placa NVIDIA para sua máquina virtual. Mas é horrível porque você está perdendo uma placa e está usando essa placa só para uma máquina virtual. Tá? Então não é aconselhável, a menos que seja realmente importante. Aí sim, aqui eu trabalharia com um DirectX 11 e com os drivers da NVIDIA. Tá? Ok. Então aqui já é que no vídeo, não sei se vocês conseguem perceber, mas já é totalmente visível a melhora já no mouse também. E não só isso, a seleção. Olha isso. Vocês repararam a seleção anterior com essa seleção agora? Ó, é instantâneo praticamente, tá? Melhor que a máquina física, eu estava comparando. E aqui totalmente, opa, eu não selecionei. Já segue o mouse, tá vendo? Já segue o mouse, ok? Então vocês podem ver que melhora bastante a velocidade da utilização da aplicação, tá? Então essa é a dica que fica para vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem colocar aí no YouTube. Podem me enviar e-mails. O meu e-mail é antoniomarcosag@gmail.com. O que eu puder ajudar, eu ajudo vocês. Ou deixem comentários aí no vídeo do YouTube. Valeu e até a próxima.